Olá! Começa agora mais um programa Viver com Saúde, transmitido pela Web TV do jornal NH. E na edição de hoje, um bate-papo sobre uma técnica odontológica que utiliza lâminas de porcelana para corrigir pequenas imperfeições e tornar o sorriso mais perfeito. Quem vem esclarecer mais sobre esse assunto é a dentista Gabriela Consalter, que aplica essa técnica em seu consultório. Seja bem-vinda, Gabriela. Oi, Camila, obrigada. Então, como é que é esse procedimento dessas facetas de porcelana? As facetas, na verdade, tem dois tipos. Tem facetas em porcelana e tem as lentes de contato, que elas são um pouco parecidas. A diferença entre elas é que as lâminas, as lentes de contato, elas têm uma espessura de 0,3 a 0,5 milímetros e por isso que elas têm esse nome, são chamadas de lentes, porque é parecido com a lente de contato do olho, que ela é extremamente fina. E as facetas, elas têm uma espessura mais ou menos de 1 milímetro, 1,5 milímetros. Então elas são um pouquinho mais espessas. Elas são lâminas ultra finas de porcelana, que elas servem para revestir a superfície do dente. Como é aplicado essa técnica nos dentes, então? Bom, o procedimento começa com uma consulta de avaliação, no qual o paciente fala as expectativas dele, fala aquilo que está incomodando no sorriso, e a gente vai estudar isso. Então a gente tem primeiro essa conversa, daí são feitos moldes do paciente, fotografias, a gente faz um vídeo também do paciente, tudo isso para estudar as proporções do sorriso, para ver aquilo que fica melhor. Então é analisado o formato de rosto, formato do dente para ser adequado ao formato do rosto da pessoa. Tudo isso é levado para a nossa clínica. A gente trabalha com o Digital Smile Design, que é um planejamento virtual, já que está bastante difundida, é uma técnica de planejar que já está bastante difundida no mundo inteiro. Ela foi desenvolvida pelo Christian Coachman. Então essa técnica a gente leva essas imagens, leva o vídeo para o computador e a gente consegue fazer todas as medições e tornar o sorriso adequado para o paciente. Essas imagens, junto com os modelos do paciente, elas vão para o laboratório, onde é confeccionado um enceramento diagnóstico, que a gente fala. Então, os dentes do paciente são esculpidos em cera no modelo. Tudo isso volta e o paciente vem para uma segunda consulta, onde é apresentado para ele esse planejamento virtual, onde a gente consegue fazer uma simulação de como é e como vai ficar, e também uma simulação real através de um ensaio restaurador. No ensaio restaurador, a gente faz os dentes em resina acrílica e o paciente se olha e a gente faz fotos também. A gente acaba fazendo meio que uma brincadeira para o paciente ver como ele vai se sentir. Então, o paciente pode opinar, né? No momento que ele opina, não, eu quero o meu dente mais quadrado ou mais redondo. Tem né? essa liberdade de escolha. Sim, tem essa liberdade de falar, de opinar. E até então, numa terceira consulta, vem as lâminas. E essas lâminas, elas podem ser, como eu falei antes, ou as lâminas, lentes de contato, ou as facetas. E elas são, então, coladas no dente, que a gente usa o termo, no caso, cimentadas no dente. Existia muita preocupação dessas lâminas serem descoladas com facilidade, né? Às vezes as pessoas perguntam, não, mas não tem risco disso descolar, de eu estar num casamento, estar num evento e isso cair? Olha, atualmente a cimentação, ela deu um desenvolvimento muito forte nessa área. Então, os cimentos são muito fortes, a adesão ao dente realmente é muito forte. Então, é muito difícil que isso venha um dia descolar. Outra pergunta que às vezes fazem muito, e se eu fizer e não gostar, tem uma reversibilidade do processo? O processo, assim, até existe uma possibilidade de reverter, de tirar, só que não é o indicado, porque o teu dente, uma vez que ele está cimentado, quando a gente vai tirar isso, pode causar algum dano no teu esmalte, vai arranhar um pouco o esmalte, o dente nunca mais vai voltar a ser Até o que porque era. isso é meio difícil de acontecer, Não, porque nunca o paciente acontece. vai vendo a evolução até colocar realmente as facetas ou as lentes de contato, né? Sim, ele pode opinar, então não é uma surpresa o resultado final. Mas assim, não é adequado a remoção. E também o resultado fica muito fantástico. Nunca vi ninguém que quis ter essa reversibilidade, mas normalmente numa primeira consulta surge essa pergunta. E o tempo, assim, que a pessoa chega no consultório com esse desejo de colocar essas facetas ou essas lentes de contato até a finalização do serviço? Quanto tempo mais ou menos dura esse processo? Esse processo normalmente dura assim, de 2 a 3 semanas, depende
depende do andamento, né? Depende se a gente não se quiser fazer alguma alteração, ou não gostou de alguma coisa, vai para o laboratório para alterar de novo. Então tem isso. Uma outra coisa que eu acho importante falar é a indicação, né, disso. Isso é bastante indicado quando que o paciente procura, né? Ele procura para aumentar, por exemplo, tem gente que quer aumentar o tamanho dos dentes, né? Tem dente pequenininho. Ou quer preencher os espaços entre os dentes. Tem aqueles diastemas, né? Que nem a Madonna, né? Tinha aquele diastema. Então, assim, é também para modificar a cor, quando é uma alteração muito forte de cor. Normalmente a gente faz um clareamento e faz as lentes, por exemplo, uma alteração mais leve. Se precisa fazer uma alteração de cor mais forte, que nem tem pacientes que têm os dentes manchados por tetraciclina, tem aqueles manchas fortes nos dentes. Aí só um clareamento e as lentes não vai resolver, tem que ser uma faceta, porque a faceta tem uma espessura maior. Então, e idade? Tem alguma idade mínima para que se coloque? Sim, tem que ter os dentes permanentes, tem que já ter toda a dentição permanente. Às vezes as pessoas querem preencher esses espacinhos com resina. Não sei se tu já ouviu falar, assim, que às vezes as pessoas falam, vou fazer com resina composta, que é a resina que o dentista usa. Qual que é a diferença de usar uma resina composta e de fazer uma lente ou uma faceta? É que com a lente ou a faceta a gente tem uma maior lisura de superfície, é um material mais resistente e fica muito mais estético. E uma coisa que é muito importante salientar é que ela não sofre alteração de cor. Então, ela é indicada também para fumantes ou para pessoas que tomam muito cafezinho, chá verde, chimarrão. Mancha os dentes. Ela não vai sofrer alteração de cor. Às vezes, se tu tem uma resina, a resina tu tem que trocar porque ela sofre alteração de cor com alimentação, com cigarro. Então, dá pra fazer tranquilo que não sofre alteração de cor. E quais os cuidados tão posteriores que a pessoa que colocou essas facetas ou essas lentes ela deve ter? Na verdade, os cuidados são ter uma boa higiene oral e fazer as revisões periódicas no dentista. Passar fio dental, cuidar direitinho dos dentes. Se fazer isso, a durabilidade é bem alta. A durabilidade costuma passar de 10, 15 anos. A durabilidade vai depender do caso do biotipo gengival do paciente e dos cuidados que ele tem. Também da mordida, que é importante que a mordida esteja adequada para não ter nenhum contato errado em cima dos dentes, que daí sim, os problemas acontecem quando a mordida também não está adequada. E daí os toques em cima dessas lentes acabam sendo errados e aí sim tem uma força para fraturar ou para descolar. Mas o trabalho é muito resistente, muito confortável. E essa parte de não sofrer alteração de cor, que eu acho muito interessante. Tu pode ficar tranquila que a cor não vai mudar. Não precisa se preocupar com isso. Então tá bom. Muito obrigada, Gabriela, pela visita. Eu que agradeço. Obrigada, foi um prazer. Obrigada. E a técnica que conversamos aqui já caiu no gosto das celebridades, que optam pelo procedimento para atingir o sorriso ideal. O programa está chegando ao fim, mas você pode falar conosco pelo e-mail viver@grupocinos.com.br. Confira outras reportagens na edição impressa do Caderno Viver com Saúde, toda segunda-feira nos jornais NH, VS, Diário de Canoas, Correio de Gravataí, Diário de Cachoeirinha. Até mais!